tarde a todos. Eu sou a mestranda Simone Aguiar, o meu orientador, o professor Dr. Fernando Porto, e é com muito prazer que apresento aos senhores minha dissertação de mestrado intitulada O Dia da Enfermeira, nas páginas da Revista da Semana, Ana Nery e os Lucros Simbólicos, na qual essa pesquisa tem como objeto de estudo os efeitos simbólicos para a enfermagem brasileira por meio dos ritos institucionais em comemoração à enfermeira, veiculados nas páginas da Revista da Semana em 1929 e 1930. A problematização desse estudo perpassou, primeiro, pelo conhecimento do Decreto 2.956 de 1938, que instituía o dia 12 de maio como aquele do enfermeiro brasileiro e que trazia em seu teor a obrigatoriedade de homenagens a Ana Nery no dia de nascimento de Florence Nightingale. Segundo, por Ana Nery ter se tornado um mito poderoso na sociedade, conforme estudo de Jackson de Oliveira Batista. Terceiro, pelo acesso às imagens veiculadas pela Revista da Semana em 1929 e 1930, intitulada O Dia da Enfermeira, o que levou a crer que as comemorações à enfermeira brasileira ocorriam antes de sua oficialização. Quarto, pela identificação nas imagens de comemoração à enfermeira brasileira a presença de duas escolas de enfermagem à época, prestando homenagens a Ana Nery. Quinto, pela possibilidade de uma luta simbólica entre as escolas de enfermagem nas páginas da revista, no sentido de enunciação oficial de data comemorativa em prol da enfermeira brasileira, contribuindo de forma empreendedora na ratificação do mito Ana Nery. A correlação desses fatos foram guiadores para as seguintes questões norteadoras. Qual foi a possível datação de comemoração em prol da enfermeira brasileira nos anos de 1929 e 1930? Quais seriam os significados dessas comemorações para a enfermagem brasileira anteriormente à publicação do decreto que instituiu, em 1938, o Dia do Enfermeiro Brasileiro? Os objetivos traçados para o estudo foram descrever a luta simbólica em prol da mitificação de Ana Nery entre as instituições de ensino formadoras de enfermeiras, analisar os ritos institucionais e suas representações objetais veiculados na imprensa ilustrada em comemoração à enfermeira brasileira e discutir os efeitos simbólicos dos ritos institucionais em comemoração à enfermeira para a enfermagem brasileira. As justificativas e relevância desse estudo ocorreram devido à carência de análise até o momento das imagens sob o título Dia da Enfermeira, ambas veiculadas pela Revista da Semana em 1929 e 1930, como também pela possibilidade de preencher lacunas da história da enfermagem, contribuindo para a historiografia da enfermagem brasileira e fortalecer as linhas de pesquisa de história da enfermagem dos grupos LAF e LACENF, ambos desta escola. Seção 2. Perspectiva do estudo, os documentos e o referencial teórico. Esta pesquisa trata-se de um estudo na perspectiva histórico-semiótica. Semiótica foi entendida como aquela que se ocupa do mundo dos signos, e signos como resultado entre significante e significado. Assim, os signos desse estudo foram as imagens, ou melhor, os facsímiles, que são cópias exatas das imagens originais, veiculados em 1929 e 1930 sob o título O Dia da Enfermeira pela Revista da Semana. Os significantes, entendidos como algo perceptível, foram extraídos a partir da aplicação de uma matriz de análise já utilizada e testada em outros estudos. Os significados surgiram a partir do esquema de zona de visualização de imagem proposto por Rafael Souza Silva, a classificação dos signos em índice, ícone e símbolo, como também pelas articulações das concepções do sociólogo Pierre Bourdieu quanto a rito institucional, ex-corporal, representação objetal,
hábitos, campo e capital simbólico. Os facsímiles, oriundos da Revista da Semana, foram encontrados no arquivo particular do professor Dr. Fernando Porto, advindos da busca na Biblioteca Nacional e Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, e totalizaram 6 facsímiles, conforme demonstrado em tela. Cabe destacar que esses facsímiles numerados foram destinados à análise. Há também os que foram identificados por letras, entendidos sem a pretensão analítica, mas sim como documentos articuladores para a interpretação. A seleção dos facsímiles numerados foi mediante a presença de mulheres com atributos pessoais de enfermeira, touca, véu, símbolo da cruz e uniforme. A Revista da Semana foi escolhida para esse estudo devido às suas características femininas, ser uma das revistas mais lidas à época, por ter sido usada na tese de doutoramento do professor Fernando Porto e dissertação de mestrado de Ana Carina Deslandes, e, por final, por essa revista fazer parte do projeto matriz que esta dissertação está inserida. Por último, destaca-se que foi respeitada a Lei 9.610 de 1998, Lei dos Direitos Autorais. Seção 3. Ana Nery, mitificação e símbolo usado para legitimar o poder das escolas de enfermagem. Essa seção sinaliza uma possível luta simbólica em prol da ratificação do mito Ana Nery, como também a disputa pelo uso do seu mito pela enfermagem brasileira como recurso legítimo de poder. Essas interpretações ocorreram devido às seguintes circunstâncias. Primeiro, por Ana Nery ter se tornado a primeira enfermeira, sendo homenageada como mãe dos brasileiros na Guerra do Paraguai. Os seus atos de cuidado renderam-lhe até mesmo após sua morte, ocorrida em 20 de maio de 1880, inúmeras homenagens pela sociedade feminina mais elitizada e formas de governo brasileiro, Império e República. Essas homenagens foram traduzidas por Jackson de Oliveira Batista como responsáveis pela formação de um mito poderoso na sociedade, o mito Ana Nery. Utilizando-se do mito já formado, a enfermagem brasileira o ratificou, prestando diversas homenagens a Ana Nery. Entretanto, em determinado momento, a mãe dos brasileiros tornou-se objeto de disputa por 2 escolas de enfermagem brasileiras, que foram a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, criada em 1916, e Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, criada em 1922. As homenagens pelas escolas a Ana Nery foram: em 1918, houve a proposta de ereção do monumento em homenagem a Ana Nery no primeiro Congresso da Cruz Vermelha Brasileira em São Paulo. Em 1919, Ana Nery foi apontada a pioneira da enfermagem no Brasil e precursora da Cruz Vermelha nas Américas pela Liga das Sociedades da Cruz Vermelha Americana. Em 1924, houve o discurso de Maria Renonte, com a pauta de ereção do monumento de Ana Nery. Isso porque, em 1922, foi criada a escola, possível concorrente da Cruz Vermelha Brasileira. Falo da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que teve como principal mentora a enfermeira Ethel Parsons, e sua primeira turma se formaria em 1925. Em 1925, a Escola da Cruz Vermelha Brasileira realiza mais uma homenagem a Ana Nery, visita ao seu túmulo no dia do seu passamento, 20 de maio, conforme solicitado pelo jornalista Descagrinólia Dória, em 1924, em matéria veiculada na Revista da Semana. Esse feito deve ter rendido grande destaque na sociedade pelo gesto da Cruz Vermelha, rendendo-lhe lucros de poder e prestígio, tanto que no ano seguinte, 1926, foi a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública que passou a realizar, não em forma de visita, mas de romaria ao túmulo de Ana Nery.
Por esse ato, depreende-se uma disputa no uso do mito e símbolo Ana Nery pelas duas escolas de enfermagem. Símbolo por ela ter sido imposta pelas diversas homenagens prestadas a ela. E Bourdieu ilumina esse momento afirmando que todo poder necessita de uma simbologia. E Ana Nery foi um deles, criado para legitimar o poder daquela que a detivesse, e por isso a disputa entre as escolas. A Escola de Enfermeiros do Departamento Nacional de Saúde Pública passou a realizar o ato iniciado pela Cruz Vermelha por Ana Nery ter se tornado patrona da escola em 1926 pelo Decreto 17.268. Esse decreto altera sua denominação para a Escola de Enfermeiras Dona Ana Nery. Entretanto, como se pode ver em tela, esse ato não foi sancionado pelo presidente da República à época, sendo assim considerado, nesse entendimento, um ato sem efeitos. Mesmo na ausência da assinatura, houve a busca desse dispositivo legal no sítio eletrônico do Planalto Nacional, local onde estão todos os decretos brasileiros, e o mesmo não se apresenta. Mas, apesar das ausências, pode-se observar a grande proximidade da Escola de Enfermeiros do Departamento Nacional de Saúde Pública com Ana Nery, tanto no que tange na substituição do seu nome, quanto em também prestar homenagens, realizando visita ao seu túmulo no mês de seu passamento, uma assertiva de utilizá-la para maior visibilidade, o que, consequentemente, propiciaria prestígio e poder social. Com a articulação desses resultados, torna-se verossímil que a enfermagem brasileira, se aproveitando desse mito poderoso formado, o ratificou pelas diversas homenagens, enaltecendo a figura de suas enfermeiras usando Ana Nery, pois ela foi considerada a primeira enfermeira e vitoriosa de guerra. Dito de outra maneira, as escolas utilizaram hábitos adquiridos por Ana Nery, beneficiando a imagem de suas enfermeiras, e por isso a disputa entre elas pelo uso do mito. Com toda essa análise, foi realizado esse quadro síntese da formação e ratificação do mito Ana Nery. Assim, Ana Nery foi um dos objetos utilizados pelas escolas de enfermagem para conquistar poder, visibilidade e prestígio na sociedade. Outro foi a imprensa ilustrada, como verificaremos na seção 4, intitulada Ritos Institucionais veiculados pela imprensa ilustrada em comemoração à enfermeira brasileira, 1929-1930. Entendendo o rito como aquele capaz de instituir, ou melhor, consagrar, sancionar e santificar um estado de coisas, uma ordem estabelecida, inicio a análise dos 6 facsímiles desse estudo. Os facsímiles número 1 e 2 refere-se à visita ao túmulo de Ana Nery, veiculado na Revista da Semana em 25 de maio de 1929. Ao visualizar o facsímile número 1, observa-se que ele é do tipo pousado, plano conjunto, sentido horizontal, formato arredondado pequeno. Abaixo desse facsímile, encaixando-se nele, temos o de número 2, que mostra de forma panorâmica todas aquelas que participaram da Romaria. De maneira geral, o facsímile número 2 revela um grupo aproximado de 53 mulheres com diferentes tipos de uniformes. O uniforme número 1 refere-se às visitadoras de higiene, curso também oferecido pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública. Sua identificação ocorreu devido ao chapéu aba larga escuro, vestido escuro de mangas compridas, com detalhes de cor clara na gola e nos punhos, e mais uma gravata escura saindo da gola, meias e sapatos escuros.
O uniforme número 2 tratava-se das enfermeiras de saúde pública, identificadas pela braçadeira na cor clara e da mesma tonalidade do colarinho de seu uniforme. Entre elas, há uma figura feminina trajando roupa social escuro, que, apesar da falta de nitidez da imagem, infere-se que seja a enfermeira Ethel Parsons. A possibilidade de ser a enfermeira norte-americana também ocorreu por ela nos estudos consultados e está sempre ao centro das imagens. O uniforme número 3 são as alunas da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública da fase preliminar, que trajavam vestidos de mangas curtas, meias e sapatos claros. O uniforme número 4 são as alunas que, como forma de aptidão para entrada no âmbito hospitalar, portavam as insígnias, touca, broche, como também o avental. O uniforme número 5 são das enfermeiras diplomadas, identificadas com a touca com friso escuro. O significado dos diferentes tipos de uniformes usados por alunas e diplomadas servia para distingui-las entre si dos demais exercentes de enfermagem e para diferenciar sua posição hierárquica. Retornando à romaria ao túmulo de Ana Nery, a romaria foi entendida no estudo como um grande número de pessoas que vão para um lugar em forma de peregrinação religiosa. Nesse contexto ritualístico, foi entendido que o propósito e estratégia da escola foi o de sacralizar Ana Nery, trazendo o poder do rito de maneira a santificá-la para a sociedade, para se beneficiar com esse ato. O facsímile número 3 trata-se das novas enfermeiras diplomadas formada pela Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira. Ele é do tipo pousado, formato irregular, sentido horizontal, e apresenta 22 pessoas. Das sentadas, observa-se 2 homens, trajando ternos escuros, possivelmente autoridades. Uma mulher, com gorro com cruz, vestido de manga curta, de cor clara, e devido ao destaque dado a ela, era enfermeira profissional pelo uso do gorro e ou professora da instituição ou instrutora. A outra, em traje social, tratava-se da primeira-dama brasileira, senhora Washington Luiz. De pé, temos as formandas com seus uniformes, véu com cruz, vestido de manga comprida, com cruz ao peito e nas mãos papel enrolado com fita. A legenda trazida pelo facsímile revela as novas legionárias da caridade, que, pelo significado da palavra legionário como um soldado de uma legião, foi entendido que as enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, além de bondosas, caridosas e agente mensageira da instituição, formavam as soldadas da Cruz Vermelha, demonstrando para a sociedade que a instituição continuava pronta para atender aos feridos. Pode-se observar que as formandas e enfermeiras oferecem luminosidade à imagem, em virtude da cor clara de seus uniformes, dando maior destaque às autoridades. O facsímile ainda é revelador de uma diferenciação ética entre as formandas, pela presença de formandas negras, que na imagem aparecem com seus rostos borrados. À época, apesar de crianças brancas e negras entrarem na escola na mesma faixa etária, as negras não era ensinado a ler, que a faziam repetir o primeiro ano, fato que acabavam por abandonar as escolas, pois se ficassem, eram estigmatizadas como lentas ou crianças problemas. Assim, visualizar uma enfermeira negra infere-se ser uma negra diferenciada, pois conseguiu aprender a ler e escrever, como também atender a todos os requisitos para cursar enfermagem na Escola da Cruz Vermelha Brasileira. O facsímile número 4 retrata a entrega do diploma das alunas que concluíram o curso de enfermeiras da Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira. Ele é do tipo instantâneo, momento da entrega do diploma, num formato irregular, plano centralizado e sentido horizontal.
observamos as legionárias ao fundo com seus uniformes, autoridades e pessoas de costa para a lente fotográfica. O local retratado, não diferentemente do facsímile anterior, trata-se do prédio da Cruz Vermelha Brasileira, no Rio de Janeiro. O facsímile número 5 trata-se mais uma vez do rito de formatura da Escola Prática da Cruz Vermelha Brasileira, só que agora em matéria vinculada pela Revista da Semana em 7 de junho de 1930. Ele é do tipo instantâneo, formato irregular, plano centralizado e sentido horizontal. Há um grupo de aproximadamente 20 pessoas, sendo 8 mulheres e 12 homens. Das mulheres, há aquelas em traje social e uniformizadas, sendo que uma delas recebe o braçal e segura uma bandeira do pavilhão nacional. Os homens trajam terno de cor escura e dentre eles há 3 autoridades brasileiras de renome, demonstrando a expertise desse rito veiculado pela instituição. O braçal representava a autorização para o livre acesso das enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira nos campos de confronto ou calamidade, para a prestação de assistência aos feridos e constituiu um dos símbolos explorados pela instituição para inculcar na sociedade sua visibilidade e definir sua identidade. A senhora Washington Luiz é a pessoa, ou melhor, a autoridade, que no momento do clique fotográfico coloca o braçal em uma das alunas. Nessa perspectiva, observa-se com a aluna que recebe o braçal uma bandeira, que em virtude da presença de um círculo e do tom escuro, infere-se ser a bandeira brasileira, aliada ao fato das autoridades estarem no momento da entrega desprovidas de chapéus, em possível respeito ao pavilhão nacional. Observa-se ainda no facsímile, como também no próximo a ser analisado, a semelhança do posicionamento das enfermeiras com o rito de Eucaristia católica, na qual os católicos em perfilação se dirigem até algum membro da Igreja Católica habilitado para o recebimento da hóstia, que tem como significado o corpo de Jesus Cristo. Ao se prosseguir no rito de formatura da Cruz Vermelha Brasileira, o facsímile número 6 revela a entrega à aluna mais distinta, ou seja, aquela que obteve o maior destaque no curso, uma medalha intitulada Dona Ana Nery. Ele é do tipo instantâneo, num formato irregular, centralizado, sentido horizontal. Observa-se um grupo de muitas pessoas, das mulheres visíveis, algumas em trajes sociais e outras uniformizadas. Os homens trajavam ternos escuros e outros em trajes militares entendidos como as autoridades. Observamos mais uma vez a presença de uma enfermeira negra, que está segurando possivelmente a bandeira da Cruz Vermelha Brasileira, devido ao tom escuro e à característica institucional de representação da instituição. A medalha traz um forte símbolo de poder formado na sociedade daquela época, conforme relatado na seção 3 desse estudo. O símbolo Ana Nery entregue à melhor aluna do curso. Seção 5. Efeitos simbólicos das comemorações à enfermeira veiculados na imprensa ilustrada em 1929 e 1930 para a enfermagem brasileira. A Revista da Semana, como podemos extrair da seção anterior, foi identificada no estudo como campo de disputa entre as escolas de enfermagem, que apresentavam para a sociedade seus diferentes ritos, símbolos e emblemas como estratégia de distinção entre elas. O fato é iluminado por Pierre Bourdieu quando afirma que campo são certos espaços de posições sociais nas quais determinados tipos de bem são produzidos, consumidos e classificados. Nessa perspectiva, o bem produzido pelas escolas identificadas nos facsímiles foram os uniformes, uma forma de manipulação simbólica da mente social, e que foram consumidos pela sociedade em virtude deles terem sido veiculados na Revista da Semana em comemoração à enfermeira brasileira,
tudo para manter sua posição hierárquica no caso da Escola da Cruz Vermelha Brasileira e para sua ocupação no caso da Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública. Para se identificar a classificação sinalizada por Bourdieu, houve o retorno nos facsímiles analisados e observou-se as representações objetais ostentadas nos uniformes, que foram hierarquizadas pelas escolas como objeto de manipulação para se conseguir poder e prestígio, na qual foi desenhado este quadro, e a partir desse foram construídos gráficos considerando a divisão clássica do corpo humano. Cabe ressaltar que somente foram contabilizadas as representações objetais visíveis nos facsímiles. O gráfico 1 revela as representações objetais ostentadas na parte superior do corpo, cabeça, das alunas e enfermeiras das escolas de enfermagem em homenagem à enfermeira brasileira, sendo o véu e a cruz, na cor vermelha, representativa da Cruz Vermelha Brasileira, e a touca da Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública. A touca possuía elevado valor simbólico para a Escola de Enfermeiras do DNSP, sendo assim friso usadas pelas alunas que iniciavam os trabalhos em campo, e com friso, marca de honra das enfermeiras. De maneira distintiva, o véu com a cruz na cor vermelha foi a representação objetal mais utilizada pelas agentes mensageiras da Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha. Entretanto, o véu foi utilizado pelas enfermeiras voluntárias até 1918, quando findou esse curso, mas como podemos observar, o véu continuou a ser utilizado pelas alunas da Cruz Vermelha Brasileira. Essa continuidade pode ser entendida em virtude das enfermeiras da Cruz Vermelha transmitir à sociedade a prestação de cuidados de forma bondosa e caridosa, como pode ser visualizada na Mãe do Mundo, veiculado na Revista da Semana, e no selo da Terceira Conferência Pan-Americana da Cruz Vermelha, imagem que visualizamos ainda na atualidade no Palácio da Cruz Vermelha Brasileira, no Rio de Janeiro. O véu que elas usavam, acompanhada da cruz, leva a crer que havia intenção de aproximação à religiosidade, pois as santificando, a bondade e a caridade estariam implícitas em suas ações. Diante do exposto, pode-se crer que a estratégia bondade, caridade, véu, cruz e religiosidade formou-se um conjunto acertado pela instituição e que rendeu e rende lucros simbólicos até nos dias atuais, e talvez essa seja uma das possíveis explicações da continuidade do uso do véu pelas formandas a enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, pelo seu forte valor simbólico. Coincidentemente ou não, na busca de imagens de Ana Nery, essa trata-se de um monumento em homenagem a ela pela Cruz Vermelha na década de 1950, demonstrando Ana Nery com a presença do véu. Seria coincidência? O gráfico 2 revela as representações objetais na parte média do corpo, tronco, das alunas e enfermeiras das escolas, na qual a gola e o avental foram identificadas como as representações significativas da Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública, como também a gola e a cruz na cor vermelha para a Escola da Cruz Vermelha Brasileira. A gola representava a tradução da grandiosidade, na qual se pode inferir uma forma de status, sendo assim uma representação de poder simbólico. O avental, uma função simbólica de subalternidade, e por isso era usada pelas alunas. A cruz, na cor vermelha, foi uma das representações de destaque dos uniformes da Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha, tanto presente na região peitoral das formandas, como também em seu véu, através da qual se pode inferir que a santidade e a bondade, além de estarem presentes na mente das formandas, guiando a razão humana, também estava em seus corações.
O gráfico número 3 revela as representações objetais ostentadas nos membros superiores das alunas e enfermeiras das escolas de enfermagem, na qual podemos observar que os uniformes da Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública, a maior representatividade foram para as mangas curtas e o braçal com a cruz de Malta, que para a escola significava o amor aos homens e sua mística de servir ao próximo. Já na escola da Cruz Vermelha, observamos a presença de mangas longas nos vestidos. Outra representação objetal é novamente a cruz. Trata-se nesse momento do braçal. Assim, conforme sinalizado anteriormente, a cruz é a representação objetal que aparece nos 3 gráficos, ou seja, o símbolo da Cruz Vermelha Brasileira está presente na cabeça, pelo véu, tronco, através dos vestidos e nos membros superiores, pelo braçal de suas enfermeiras. Assim, a cruz forma a tríade, razão, emoção, ação, na qual os 2 primeiros guiariam as mãos, ação, para o cuidado manual. Todas as considerações apresentadas até o momento foram necessárias para o entendimento final da trama entre as escolas de enfermagem ao alcançarem seus objetivos. A disputa, ratificação do mito e o uso de Ana Nery pode ser observada nas entrelinhas dos facsímiles analisados nos 2 anos consecutivos. Em 1929, com a romaria ao seu túmulo pela Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 1930, pela entrega da medalha à melhor aluna, que pode ser entendido da melhor, a pioneira do mito do símbolo para a melhor, a aluna agente mensageira da instituição Cruz Vermelha Brasileira. Outro dado importante do corpus documental desse estudo sinaliza para a data de publicação dos facsímiles pela Revista da Semana, 25 de maio de 1929 e 7 de junho de 1930. As publicações ocorreram bem posteriormente ao dia 12 de maio, data do nascimento de Florence Nightingale, que internacionalmente comemora-se o Dia do Enfermeiro. E cabe ressaltar que as publicações da Revista da Semana ocorriam semanalmente. Esse fato foi remetido ao dia e mês do falecimento de Ana Nery, 20 de maio, e ao perceber que as comemorações à enfermeira brasileira foram vinculadas em datas posteriores a esse dia, essas informações fizeram crer que as comemorações foram em razão ao dia de falecimento de Ana Nery e que, provavelmente, tal fato justifica o texto visual, o Dia da Enfermeira, pois possivelmente o dia referido foi 20 de maio, sendo assim mais uma homenagem prestada a Ana Nery. Todos os fatos sinalizados conduzem a crer que na década de 1930 essa ratificação do mito Ana Nery se perpetuou, tendo como efeito para a enfermagem brasileira a publicação do Decreto 2.956, de 10 de agosto de 1938, na qual o chefe do Poder Executivo à época, o presidente Getúlio Vargas, impõe à sociedade o dia 12 de maio como aquele do enfermeiro brasileiro, e mais, que nessa data deviam ser prestadas homenagens especiais à memória de Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Ana Nery, mais uma vez, estava presente a ser, obrigatoriamente, lembrada todos os anos. O dia 20 de maio não foi mencionado no decreto, mas encerra a Semana de Enfermagem instituída na década de 1940 pela Escola de Enfermagem Ana Nery, antiga Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, o que leva a crer que a escola não se sentiu satisfeita em somente prestar homenagens à sua patrona. Ana Nery merecia uma data específica pelos elevados lucros simbólicos que ela rendeu e rende à Escola de Enfermagem Ana Nery.
fato que ocorreu somente 2 décadas após, com o Decreto 48.202 de 1960, que instituiu oficialmente a Semana de Enfermagem Brasileira e o dia 20 encerra essa semana. Para tanto, como síntese de todo o entendimento apreendido pelos resultados dessa pesquisa, se ensaiou esse esquema sinóptico, sob a influência de Ana Nery nas comemorações da enfermeira em 1929 e 1930 e seus efeitos para a enfermagem brasileira como possível representação simbólica explicativa. Considerações finais. Num primeiro olhar dos facsímiles, pude observar a presença marcante de Ana Nery nos ritos institucionais promovidos pelas escolas de enfermagem. E de maneira não inocente, percebi que algo a mais estaria nas entrelinhas daquelas imagens sobre ela, e que precisaria conhecer aquela linguagem, decifrar os signos para trazer o conhecimento dos fatos ocultos dessa personagem, e por isso a seção 3 foi elaborada. A meu ver, foi um golpe de maestria das escolas ratificarem para a sociedade o mito Ana Nery, usar seus hábitos secundários adquiridos no conflito internacional e transformá-la em símbolo de poder, tudo com o intuito de alcançar poder, visibilidade e prestígio. E esses devem ter sido o valor de ter Ana Nery para si, valor esse objeto de disputa entre elas, demonstrando que não havia somente uma luta entre as escolas pela imagem da enfermeira brasileira, e sim uma luta simbólica pelo legado deixado por Ana Nery, pela estima que ela representava, ou seja, tê-la para si era sinônimo de domínio no campo da enfermagem. Os facsímiles também foram reveladores da necessidade da Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública em demonstrar suas diferenças necessárias para que a sociedade conseguisse identificá-la. Para isso, os uniformes de alunas e enfermeiras apresentavam diferentes representações objetais, na qual suponho que os muitos quantitativos propiciaram certa confusão, como ocorreu com os estudos consultados para essa pesquisa, quem dirá para a sociedade à época. A Cruz Vermelha Brasileira, de maneira inteligente, permaneceu com suas homenagens, aproximando-se de Ana Nery, trazendo de volta o véu como parte dos uniformes de suas formandas, pois essa representação objetal era usada pela mãe dos brasileiros e mais, usavam o seu hábitos adquirido e o passava para sua melhor aluna, igualando a Ana Nery. Ademais, o uniforme das enfermeiras e alunas dessa escola não traziam grandes diferenças e por isso causava impacto pelo símbolo da cruz na cor vermelha nele presente e que na atualidade continua inculcado na mente social. O título, trazido para o espetáculo ritualístico das escolas de enfermagem nos facsímiles analisados, foi primordial para o entendimento, pois causava certo questionamento pelo fato do Dia do Enfermeiro ter sido instituído 8 anos após a veiculação da manchete intitulada O Dia da Enfermeira, de 1930, e os signos presentes naquele campo de luta simbólica nas páginas da revista da semana continuavam a apontar para Ana Nery. A data do seu padecimento, 20 de maio, foi o significante necessário para o significado da grande homenagem implícita trazida pelas escolas de enfermagem a Ana Nery, estabelecer um dia no calendário brasileiro para a heroína de guerra, de maneira a enfermeirizar de vez Ana Nery, e por isso o Dia da Enfermeira foi o título veiculado para os ritos institucionais das escolas de enfermagem. Anos após, de maneira pouco deturpada e diferentemente do que havia sido pensado inicialmente, esse ato teve como possível efeito a publicação do Decreto 2.956, em 1938, que instituiu o Dia do Enfermeiro Brasileiro. Porém, esse dia não foi o de passamento de Ana Nery, e sim 12 de maio, em referência a Florence Nightingale, mas que nesse dia Ana Nery deveria ser homenageada.
Entretanto, essas homenagens precisavam de um tom inovador de maior força simbólica, e exaltar o dia 20 de maio talvez fosse o grande triunfo de força, visibilidade, poder e prestígio na sociedade. E assim o fez a Escola de Enfermagem Ana Nery, na década de 1940, enunciando a Semana Brasileira de Enfermagem. Essa atitude da escola foi entendida como uma forma de manifestar sua insatisfação pelo decreto não ter feito menção ao dia de sua patrona e que somente foi legalizado 2 décadas depois. Anos após, foi a vez do Conselho Federal de Enfermagem, pela Resolução COFEN 294 de 2004, trazer à baila o dia 20 de maio como forma de homenagear os técnicos e auxiliares de enfermagem com esse dia. Esse signo, por algum momento, trouxe como significado uma comparação da dita primeira enfermeira a esse grupo, que na atualidade compõe a equipe de enfermagem e que hierarquicamente são subordinados ao enfermeiro. Os significados da Ana Nery estariam mudando? Ou essa seria uma forma de enaltecer esse grupo por sua importância na enfermagem, fazendo com que eles também lucrem com os feitos de Ana Nery? Esses questionamentos deixo para que os futuros pesquisadores possam respondê-los. Para finalizar, é fato, por tudo que aqui foi apresentado, que muitos membros da sociedade usaram os lucros simbólicos da personagem Ana Nery para se beneficiar, devido ao seu heroísmo, cuidado aos feridos e poder, e por ter se tornado um símbolo e mito brasileiro. Deixar de visualizar Ana Nery por uma questão emocional era necessário para se avançar nas pesquisas sobre história da enfermagem e começar a entender os porquês, através dessa nova perspectiva, sobre fatos e acontecimentos que ocorreram na profissão e que continuam a ocorrer atualmente, com a continuidade nas homenagens a Ana Nery. Os atores de cena podem até mudar de nome e de lugar, mas os lucros simbólicos permanecem sendo usados, como eu o utilizei para escrever essa dissertação e com ela conquistar o título de mestre em enfermagem.